Descobri que meu marido estava enviando secretamente pagamentos mensais para a ex-esposa dele mesmo depois que a pensão acabou, enquanto eu arcava com contas extras por anos. Então eu fingi ter perdido o emprego e pedi dinheiro a ele, mas ele me chamou de preguiçosa, e continuou mandando dinheiro para ela mesmo assim. Enfim, oi, pessoal. Algumas coisas aconteceram na minha vida e agora estou me perguntando se exagerei. Só preciso de uma opinião externa, porque sinto que talvez eu seja a vilã aqui, mas também me sinto justificada. Não sei. Vocês me digam. Sou Megan, 32 anos, casada com meu marido Nate, 37 anos, há alguns anos. Tem sido, em geral, um bom casamento. Trabalho como gerente de loja e ele é soldador. Ambos ganhamos um salário razoável, não é muito, mas vivemos confortavelmente. Nenhum de nós quer filhos, o que ajuda financeiramente, já que não precisamos orçar coisas como creche ou poupar para a faculdade de uma criança. Dividimos todas as despesas igualmente, o que sempre achei justo, já que os dois trabalhamos em período integral. Agora, as coisas começam a complicar. Nate já foi casado antes com uma mulher chamada Clara, 36 anos. Pelo que entendi, o relacionamento deles simplesmente esfriou. Nada dramático, sem traições, sem brigas sérias, apenas um desses casos em que se casaram jovens e depois perceberam que não combinavam. Terminaram após 2 anos. Depois do divórcio, Nate foi obrigado a pagar pensão alimentícia a Clara por alguns anos. Isso tudo aconteceu antes mesmo de eu conhecê-lo, mas ele me contou no início do nosso relacionamento. Quando nos casamos, ele mencionou novamente: "Ei, ainda estou pagando a pensão, então talvez você precise cobrir algumas despesas extras até isso acabar." E eu aceitei tranquilamente. Fazia sentido. Somos um time, certo? Não me importei em ajudar um pouco mais enquanto ele resolvia obrigações do passado. O problema é que esses pagamentos deveriam ter terminado 2 anos atrás, ou seja, ele já deveria estar livre desse fardo financeiro há um bom tempo. Mas, por algum motivo, eu continuava cobrindo a maior parte das despesas. No começo, nem questionei muito. Pensei que talvez ele precisasse de tempo para ajustar as finanças, ou que o trabalho estivesse mais lento. Mas comecei a notar um padrão. Um mês, ele dizia que precisava mandar dinheiro para a família porque a mãe dele estava com dificuldades nas contas. No mês seguinte, alegava que o trabalho tinha rendido menos. Em outra ocasião, surgia uma despesa inesperada, o caminhão precisava de reparos ou as ferramentas tinham que ser trocadas. Sempre tinha alguma coisa, e eu sempre era quem cobria. Não que eu estivesse passando necessidade, conseguia arcar com os custos. Mas com o tempo começou a parecer menos ajudar e mais sustentar sozinha. Afinal, eu também trabalho duro pelo meu dinheiro e tenho meus próprios objetivos financeiros. Queria poupar para viagens, talvez reformar um pouco a casa, aumentar meu fundo de emergência. Mas toda vez que achava que teria um dinheiro extra para algo que eu queria, acabava tendo que cobrir alguma despesa do Nate. Comentei sobre isso algumas vezes, casualmente. Ei, a pensão da Clara não terminou faz tempo? Não deveríamos estar dividindo as contas igualmente de novo. E ele sempre tinha uma desculpa. Não parecia estar tentando enganar, mas sempre tinha alguma razão pela qual precisava de mais um tempinho para se reorganizar financeiramente. No início, acreditei nele. Afinal, amo o cara e confiava que não estava se aproveitando de mim. Mas, depois de 2 anos assim, comecei a me sentir uma boba. Eu estava pagando mais por tudo: aluguel, supermercado, contas de luz, e para quê? As desculpas dele já nem eram boas mais. Dizia coisas como: "Ah, é que não tive tempo de transferir o dinheiro este mês, ou te pago no próximo mês." Mas, quando o próximo mês chegava, era a mesma história de novo. Até que descobri pelos extratos bancários dele, que ele ainda estava fazendo pagamentos mensais a Clara, mesmo o acordo de divórcio tendo terminado 2 anos antes. No começo, pensei que tivesse lido errado. Fiquei encarando os extratos, achando que devia haver algum engano, mas não. Estava claro como água, pagamentos regulares saindo da conta dele para a dela. Não era algo isolado, acontecia todo mês, religiosamente. Fiquei enojada. Tinha estado pagando mais por tantas coisas, achando que ele ainda estava se recuperando financeiramente depois de anos de pensão. Nunca questionei muito, pois acreditava que estávamos juntos nisso, e se ele precisasse de ajuda por um tempo eu daria. Mas agora vi a prova de que ele tinha me mentido esse tempo todo. Confrontei ele assim que chegou em casa. Nem tentei suavizar, fui direto ao ponto. "Por que você ainda está mandando dinheiro para Clara?" Ele ficou totalmente surpreso. Nem tentou negar, o que teria sido pior. Em vez disso, suspirou e disse: "Porque sinto pena dela." Fiquei pasma. "Como assim sente pena dela?"
Foi aí que ele me contou que Clara estava com dificuldades financeiras. Tinha perdido o emprego fazia um tempo e não conseguia encontrar outro. Segundo ele, ela estava tendo dificuldade para se manter, e ele se sentia culpado pelo rumo que a vida dela tinha tomado. Só fiquei olhando para ele, esperando que dissesse que era algo temporário ou que pretendia me contar em breve, mas isso nunca veio. Ele só me olhou como se eu devesse entender. Perguntei, mas o que isso tem a ver com você? Vocês se divorciaram anos atrás. Você cumpriu a pensão. Não deve nada a ela. E sabe o que ele respondeu? É meu dinheiro. Posso fazer o que quiser com ele. Isso me deixou furiosa, não tanto pelo dinheiro em si, mas pela forma como falou comigo. Não me senti como esposa dele. Me senti como uma colega de apartamento, dividindo aluguel e cuidando da própria vida. Sem diálogo, sem consideração, só é meu dinheiro, faço o que quero. Disse a ele que Clara era uma mulher adulta de 36 anos, que teve tempo suficiente para organizar a própria vida. O que aconteceu com ela não era responsabilidade dele, e honestamente eu não me importava. Não estava sendo má, mas por que eu deveria me preocupar com ela, se ela não era meu problema? Ela também não era problema dele. Mesmo assim, ele agia como se ainda tivesse que cuidar dela. Ele ficou na defensiva, dizendo que não eram milhares de dólares, só o suficiente para ajudá-la. Disse que se sentia mal porque ela tinha estado com ele quando era mais jovem, e agora ele tinha seguido em frente e construído uma nova vida, enquanto ela ainda lutava. Respondi que isso era desculpa esfarrapada. Ela teve a mesma chance que ele de recomeçar. Poderia ter economizado, mudado de carreira, feito o que fosse necessário, mas em vez disso ficou esperando ajuda. E pior, ele estava dando essa ajuda. Lembrei a ele que eu tinha pago mais do que minha parte das despesas porque achei que ele precisava de tempo para se reerguer depois da pensão. Lembrei que o apoiei nisso porque acreditava que éramos um time. E agora eu estava trabalhando duro, pagando contas extras, enquanto ele entregava dinheiro à ex-esposa como se fosse algo normal. Ele não teve muito o que dizer. Só repetia, é meu dinheiro. Não conseguia acreditar no que ouvia. Era como se ele nem se importasse com o impacto disso em mim. Nem sequer estava com raiva do dinheiro em si, estava furiosa com a mentira, o segredo, a total falta de respeito pela nossa parceria. Eu tinha dado mais do que minha parte e feito sacrifícios, enquanto ele saía por aí bancando o salvador de uma mulher com quem não era casado há anos. Perguntei, você teria me contado sobre isso se eu não tivesse descoberto? Ele hesitou. Depois disse, não achei necessário. Foi nesse momento que percebi o quanto ele me desrespeitava. Não achou necessário. Não achou que eu merecia saber. Achou que podia continuar fazendo isso mês após mês sem que eu descobrisse. Não sabia como agir. Queria ensinar-lhe uma lição. Talvez estivesse sendo mesquinha, talvez estivesse apenas farta, ou talvez quisesse que ele sentisse, nem que por um instante, como era estar do outro lado. De qualquer forma, decidi fazer algo a respeito. Conversei com minha chefe e disse que tinha uma emergência familiar e precisava trabalhar de casa por alguns meses. Ela foi muito compreensiva e concordou sem fazer perguntas. Isso foi cerca de 2 meses atrás. Quando cheguei em casa, contei ao Nate que tinha sido demitida. Não fiz nenhum drama, só comentei casualmente na conversa. Disse que tinha sido dispensada, que meu último salário já tinha sido pago e que estaria procurando emprego, mas por enquanto não tinha renda. Ele foi muito carinhoso no começo. Me abraçou, disse que tudo ficaria bem, que eu era inteligente e trabalhadora e encontraria outro emprego rapidinho. Até se ofereceu para me ajudar a procurar vagas. Essa parte me deixou um pouco culpada. Mas lembrei a mim mesma que aquele era o homem que tinha me mentido por 2 anos, que me deixou arcar com todas as despesas extras enquanto mandava dinheiro para a ex. O mesmo homem que dissera, é meu dinheiro. Posso fazer o que quiser. Então, mantive o plano. Fiquei em casa, trabalhei secretamente e disse a ele que estava procurando emprego. Depois de cerca de 2 semanas, comecei a pedir dinheiro para as contas de casa, coisas que normalmente eu pagava: supermercado, internet, luz, seguro do carro. No início, ele não disse muito. Só me entregou o dinheiro e falou, vamos passar por isso juntos. Mas, depois de algumas semanas, começou a ficar frustrado. Acho que começou a pesar no bolso dele. Passou a perguntar coisas como, você realmente precisa de todo esse dinheiro? Ou tem certeza de que não consegue cobrir pelo menos parte disso com suas economias? Foi aí que inventei que, alguns meses antes, tive que ajudar minha mãe com uma emergência e usei minhas economias para isso. Ele ficou chocado. A expressão dele mudou na hora. Perguntou ofendido,
Por que não conversou comigo sobre isso? Meu Deus, tive vontade de gritar. É meu dinheiro. Posso fazer o que quiser. Queria jogar essas palavras de volta na cara dele, para que ele percebesse o quão absurdo soava. Mas estava jogando o jogo do longo prazo. Então, só dei de ombros e disse: aconteceu tudo tão rápido que não tive chance de conversar com você. A reação dele foi impagável. Ficou claramente irritado, fazendo perguntas como: quanto você deu a ela? Por que não me contou antes? E se tivéssemos uma emergência? E eu continuei fingindo que não era grande coisa, exatamente como ele fez quando perguntei por que dava dinheiro a Clara. Ele ficou incomodado, mas não pressionou muito no início. Ainda mantinha aquela atitude de marido solidário, dizendo que ficaríamos bem e que ele cobriria as despesas por um tempo. Mas, com o passar das semanas, percebi que estava afetando ele. De repente, era ele quem sentia o peso de todas as contas. Era ele quem via o saldo da conta diminuir todo mês. Era ele quem precisava fazer sacrifícios. Alguns dias depois, decidi ir além. Não sei por que me senti tão determinada a provar meu ponto, mas algo nessa situação me deixava furiosa. Acho que queria que ele sentisse, nem que por um instante, o que eu tinha sentido por anos. Então, pedi dinheiro, não para contas ou necessidades, mas para gastos pessoais meus. Era algo que nunca tinha feito antes. Sempre fui independente e cobria minhas próprias coisas sem pedir um centavo. Mesmo quando pagava mais do que minha parte das despesas domésticas, ainda cuidava de mim mesma. Comecei devagar, só com pequenas coisas. Depois pedi mais, dizendo que, já que não estava trabalhando, precisava de apoio. Afinal, se ele estava disposto a mandar dinheiro à ex, certamente não se importaria em ajudar a própria esposa, certo? Foi aí que as rachaduras realmente apareceram. Ele perdeu a cabeça. Começou a falar que eu precisava arrumar um emprego, que estava me tornando preguiçosa e irresponsável. Disse que eu não podia ficar sentada sem fazer nada esperando que ele me sustentasse. Nunca chamou Clara de preguiçosa. Nunca disse a ela para arrumar um emprego. Nunca questionou por que uma mulher de 36 anos não conseguia se sustentar. Só entregava o dinheiro sem pensar duas vezes. Mas eu, a esposa dele, a pessoa que tinha carregado o peso financeiro do relacionamento por anos, assim que fiquei sem emprego virei um fardo. Perguntei por que era diferente. Por que era aceitável ele sustentar a ex, mas não a esposa atual? Ele ficou na defensiva, dizendo que não era a mesma coisa, que Clara não tinha escolha, mas eu tinha, que ele só estava ajudando alguém que precisava. Foi aí que perdi a paciência. Disse a ele que era bom que eu nunca tivesse realmente perdido meu emprego, porque claramente ele não se importava em me ver passar dificuldades enquanto continuava bancando a ex. No momento em que falei isso, ele congelou. Ficou completamente surpreso, como se tivesse acabado de descobrir que eu era outra pessoa. Depois, a raiva veio. Disse que eu tinha passado dos limites, que o tinha enganado. Não podia acreditar que eu tinha mentido sobre algo tão importante. Fiquei sentada, deixando ele desabafar, porque a verdade é esta: ele tinha me mentido por anos. Tinha usado meu dinheiro, me deixado cobrir a maior parte das despesas, tudo enquanto mandava centenas para Clara todo mês. E agora, de repente, eu era a vilã. Ele saiu furioso do quarto, resmungando que eu tinha exagerado. Eu honestamente não sei. Será que exagerei? Fui errada em lidar com a situação dessa forma? Havia uma maneira melhor de fazê-lo entender o quão injusta era toda essa situação? Atualização no Reddit, parte 1. As coisas pioraram bastante. Não esperava postar uma atualização, mas depois de tudo o que aconteceu, sinto que preciso. Depois da briga, o clima ficou tenso entre nós. Ele mal falava comigo por dias, e quando falava, era de forma seca e grossa. Era como se nem quisesse me ver. Mas eu não recuei. Não ia ser eu quem pediria desculpas pelos atos dele. Ele foi quem mentiu, quem priorizou a ex em vez de mim e se aproveitou da minha disposição em apoiá-lo. Pensei que, talvez, ele parasse para refletir. Talvez percebesse o quanto tinha sido injusto. Em vez disso, descobri algo ainda pior. Alguns dias depois da nossa discussão, notei que ele tinha mudado a senha do celular. Isso era estranho, porque antes ele nunca trancava. Não sou do tipo que vasculha as coisas dele, mas fiquei desconfiada. Então, numa noite em que ele estava no banho, peguei o laptop dele, que eu sabia que raramente saía da sessão, e vi o histórico de e-mails com Clara. Ele tinha pago o aluguel dela de novo. Tirei prints de tudo e o confrontei quando ele saiu do banho. Primeiro, ele tentou negar, dizendo que era só temporário até ela se reerguer. Depois tentou minimizar, dizendo que era quase nada comparado ao que eu ganhava. Disse a ele para parar com as desculpas.
Ele estava sustentando outra mulher enquanto me dizia que não podia me pagar. Tinha me mentido na cara e ainda agia como vítima quando eu pedia um pouco de ajuda financeira. Ele admitiu que estava ajudando Clara porque se sentia responsável por ela não ter emprego. Aparentemente, durante o casamento deles, ela queria voltar a estudar, mas ele a desencorajou, dizendo que não tinham condições na época. Depois do divórcio, ela teve dificuldade para encontrar um trabalho estável por não ter diploma. Então, agora ele estava compensando. Fiquei só olhando para ele. Não conseguia acreditar no que ouvia. Não tinha problema em me ver passar dificuldades, mas com Clara ele se esforçava ao máximo por culpa. Perguntei se ele ainda tinha sentimentos por ela. Ele negou imediatamente, dizendo que não era isso, só queria fazer a coisa certa. Respondi que a coisa certa teria sido não me mentir por anos. Naquela noite, arrumei uma mala e fui ficar na casa da minha irmã. Precisava de espaço para pensar. Não ia ficar naquela casa pagando por tudo enquanto ele bancava o salvador da ex. No dia seguinte, ele encheu meu celular de mensagens dizendo que eu estava exagerando, que podíamos conversar e resolver. Depois voltou a ficar com raiva, alegando que fui eu quem começou tudo ao enganá-lo. Depois de alguns dias me acalmando na casa da minha irmã, decidi finalmente me encontrar com Nate para conversar. Precisava de respostas. Mais do que isso, precisava entender como ele achava que qualquer parte disso era aceitável. Nos encontramos em uma lanchonete, e ele já chegou irritado, como se eu fosse a vilã da história. Assim que me sentei, começou a falar que eu o humilhei, que eu tinha armado tudo com essa história falsa de demissão. Deixei ele desabafar por um minuto antes de interromper. Disse para parar de se vitimizar. Ele não era quem tinha sido enganado por anos. Ele não era quem teve que descobrir por meio de extratos bancários que o próprio cônjuge estava sustentando secretamente outra casa. Foi então que ele finalmente admitiu algo que eu não esperava. Não era só culpa que o fazia ajudar Clara. Ele tinha medo do que aconteceria se parasse. Aparentemente, Clara tinha sido emocionalmente manipuladora durante o casamento deles, e depois do divórcio continuou com as mesmas táticas. Ela insinuava que acabaria nas ruas se ele não ajudasse. Repetia constantemente que se ele tivesse deixado ela voltar a estudar, não estaria nessa situação. Fazia com que ele se sentisse totalmente responsável pelos problemas dela. E, por anos, ele acreditou nisso. Fiquei ali tentando digerir tudo. Isso não justificava o que ele fez comigo, mas, pela primeira vez, entendi o quanto ele estava preso nessa armadilha. Perguntei por que ele não me contou. Por que não confiou o suficiente em mim para conversar em vez de mentir? Ele olhou para a mesa e murmurou. Porque eu sabia que você ia me dizer para parar. Disse a ele que precisava de tempo para decidir se esse casamento ainda tinha jeito. Eu honestamente não tenho certeza se tem. Quero um parceiro, não alguém que toma decisões financeiras importantes pelas minhas costas, que coloca o bem-estar de outra mulher acima do meu, que só para de fazer algo errado quando é pego. Por enquanto, estou na casa da minha irmã. Comecei a separar nossas finanças e, aos poucos, estou aceitando o fato de que talvez este casamento não tenha sido construído na confiança que eu pensava que existia. Atualização 2. Oi, pessoal. Não esperava voltar com outra atualização tão cedo, mas muita coisa aconteceu. Depois da minha última postagem, levei um tempo para refletir e agradeço imensamente por todos os conselhos e apoio. Quero atualizar vocês sobre onde as coisas estão agora. Depois que disse ao Nate que não voltaria para casa, ele levou um baque. No começo, ficou na defensiva, mas, nos dias seguintes, seu tom mudou completamente. Começou a me ligar e mandar mensagens, não para me culpar, mas para conversar de verdade. Admitiu que tinha errado e que faria o que fosse preciso para consertar as coisas. Eu não estava pronta para voltar a tudo como antes, mas concordei em continuar conversando. Tivemos longas e difíceis conversas sobre tudo. Porque ele continuou mandando dinheiro a Clara, porque mentiu, porque não veio falar comigo primeiro. E, nesse processo, percebi algo que antes não tinha visto. Nate não era apenas manipulado por Clara, ele tinha sido condicionado por ela. O casamento deles tinha sido tóxico de formas que eu nunca compreendi plenamente. Ela o fez sentir que lhe devia algo, que tinha arruinado a vida dela ao se divorciar, e ele carregou essa culpa por anos. Mas o mais importante foi que ele percebeu que não podia continuar vivendo assim. Depois de semanas conversando, tomou uma decisão. Cortou Clara completamente. Sem mais dinheiro, sem contato, nada. Mandou uma mensagem final dizendo que não faria mais nenhum pagamento, e que era hora de ela assumir a responsabilidade pela própria vida. Em seguida, bloqueou o número dela, e todas as redes sociais. E assim, a linha de apoio financeiro em que ela se apoiava havia anos desapareceu. Clara não reagiu bem.
Cerca de uma semana depois, Nate começou a receber e-mails de contas aleatórias. Ela surtou. No início, foi só a chantagem emocional de sempre. Como você pode fazer isso comigo? Você prometeu que sempre cuidaria de mim. Está me deixando sofrer. Mas, quando isso não funcionou, ela escalou. Começou a aparecer no trabalho dele. Da primeira vez, causou uma cena, gritando no estacionamento que ele tinha destruído a vida dela. Colegas tiveram que pedir que ela fosse embora. Na segunda vez, a segurança a escoltou para fora. Ela até tentou me contactar, mandando mensagens longas e delirantes dizendo que eu tinha virado Nate contra ela e arruinado sua estabilidade. Alegou que estava prestes a perder o apartamento e que seria minha culpa se acabasse sem teto. Não respondi. Não ia alimentar essa loucura. Já Nate teve uma grande virada de realidade. Ver Clara desmoronar assim fez com que ele finalmente percebesse o quanto ela tinha sido tóxica e manipuladora todos esses anos. Admitiu que se sentia aliviado por ter terminado com ela, mesmo que ainda sentisse um pouco de culpa. Mas, pela primeira vez, estava colocando nós em primeiro lugar. Vendo o quanto ele estava comprometido em consertar as coisas, concordei em voltar para casa, mas com condições. Primeiro, transparência financeira total. Nada mais de pagamentos escondidos ou contas secretas. Sabemos exatamente para onde vai cada centavo. Segundo, terapia de casal. Se íamos reconstruir a confiança, precisávamos de ajuda profissional. Ele aceitou na hora. Terceiro, limites claros com Clara. Ele já tinha cortado contato, mas deixei bem claro que, se ela tentasse manipulá-lo de novo, enfrentaríamos isso juntos. As coisas têm ido bem, melhor do que eu esperava. Não vou fingir que está perfeito, nem dizer que já o perdoei completamente, mas ele está provando, dia após dia, que está disposto a mudar. E, por enquanto, isso é suficiente para que eu também continue tentando. Obrigada por estarem comigo nessa jornada, Reddit. Atualização 3. Oi, Reddit. Já faz um tempo, mas resolvi voltar com uma atualização final. Muita coisa mudou, e honestamente não esperava que as coisas terminassem assim. Já se passaram cerca de 6 meses desde que tudo aconteceu. Nate e eu trabalhamos duro para reconstruir nosso casamento, e na maior parte do tempo as coisas estão boas. A terapia ajudou muito, especialmente na comunicação e na reconstrução da confiança. Não vou mentir, houve momentos em que duvidei se conseguiria confiar nele de novo. Mas, com o tempo, ele provou que estava sério em mudar. Financeiramente, tudo melhorou muito agora que ele não está mais sustentando secretamente a ex. Conseguimos aumentar nossas economias e, pela primeira vez em anos, nos sentimos realmente como um time. Sem segredos, sem mentiras, sem aquela sensação de que estou competindo com uma mulher com quem ele se divorciou há mais de uma década. Depois que Nate a cortou, Clara entrou em colapso. As mensagens manipuladoras e chantagens emocionais se transformaram em assédio completo. Usou todos os truques. Ligava de números desconhecidos, aparecia no trabalho dele, chegou até a mandar mensagens para a família dele tentando pressioná-lo a ajudá-la. Em um determinado momento, mandou um e-mail para mim implorando que eu convencesse Nate a ajudá-la. Disse que estava sem teto, desempregada e sem opções. Chegou até a alegar uma crise de saúde, mas sem dinheiro para cuidados médicos. Ignorei. Não era problema meu. Mas, um dia, ela simplesmente desapareceu. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhum drama. No começo, achei que finalmente tinha desistido. Mas, por fontes indiretas, descobrimos o que realmente aconteceu. Parece que Clara queimou todas as pontes que ainda tinha, amigos, família, até os poucos homens que vinha enrolando. Todo mundo cansou das histórias tristes sem fim. Quando não teve mais ninguém para manipular, fez uma última tentativa desesperada. Processou Nate pedindo mais dinheiro. Alegou que ele tinha prometido sustentá-la para sempre e que, ao cortá-la, a deixará na miséria. Foi ridículo. O caso foi arquivado quase imediatamente. Mas o juiz não gostou nada das atitudes dela e a advertiu que, se continuasse assediando Nate, poderia enfrentar consequências legais. Essa foi a gota d'água. Pelo que ouvimos, ela fez as malas e se mudou para outro estado, supostamente para recomeçar. Na última vez que verifiquei, sim, dei uma espiada nas redes sociais dela de vez em quando, estava tentando se reinventar como uma guru de autoajuda. A mesma mulher que passou anos manipulando e chantageando emocionalmente as pessoas agora prega sobre independência e cura. A ironia é absurda. Cortar Clara da nossa vida foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Acho que Nate não tinha noção de quanto ela o estava drenando, financeira, emocional e mentalmente, até que ela sumiu. Hoje ele está mais leve.
Não vou dizer que esqueci tudo o que aconteceu, mas posso dizer que o perdoei. Ele trabalhou para merecer esse perdão. Então, acho que esta é a última parte da história. Obrigada a todos por me apoiarem durante esse processo.